E o título dessa mensagem, quero conversar com os irmãos, é um título muito forte. Não seja covarde. Eu sei que isso aqui não é para te ofender, tá? Mas é uma frase de impacto. Para você olhar para si mesmo. E a minha intenção, pela graça de Jesus, porque não é por mim, mas apesar, pela graça de Jesus, que você no final dessa mensagem, você saia daqui com mais coragem do que você já tem. Posso ouvir um amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado, não seja covarde. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6, diz a Bíblia o seguinte: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui o apóstolo Paulo está falando para um jovem, Timóteo, e fala assim: olha, Timóteo, reavivas o dom que há em você. Tem um dom em cada pessoa que está aqui. Então, Paulo está relembrando desse dom para esse jovem. Reavives, porque você tem um dom de Deus. E aí ele fala assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Fala a pessoa que está do seu lado, você não tem espírito de covardia. Mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Uau! Apocalipse capítulo 21, isso aqui é muito sério, irmãos. Olha só, aqui Apocalipse capítulo de número 21, Deus está falando que Ele vai fazer os novos céus e uma nova terra, haverá uma nova Jerusalém, para onde os eleitos de Deus, quem são os eleitos de Deus? Eu vou repetir, quem são os eleitos de Deus? Vai herdar e morar na nova Jerusalém. Só que não é qualquer pessoa que vai morar com o Senhor. Diz a Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Olha só, versículo 7. O vencedor, e aqui tem um mar de vencedores, herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso é promessa para nós, aleluia. E aí o versículo 8, ele fala assim: quanto, porém, aos covardes. Isso aqui é muito forte. Aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. E a parte que lhes cabe será no lago que arde, no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, no reino de Deus, onde eu e você, nós vamos morar, não há espaço e nem lugar para covardia, só para os corajosos. Aleluia. E aqui tem, cutuca a pessoa que está do seu lado. Eu estou vendo um corajoso. Corajoso. Por isso que é muito sério. Covardia não vai entrar no reino dos céus. 1 João, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Covardia é um comportamento em que há uma ausência de coragem, uma atitude, um gesto que é caracterizado pelo temor, pelo medo. Sabe, é o acanhamento, a pessoa acanhada, a falta de ousadia. Falta de ousadia. Isso é uma covardia. E sabe, queridos, eu e você, todos nós enfrentamos lutas e uma batalha desde quando você abre os olhos e acorda. E desde o momento que você fecha os olhos e dorme, todos os momentos, há uma batalha interior dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Que realmente, irmãos, é uma batalha que se eu não for para a luta, não travar, eu vou ficar paralisado. Porque todos nós temos desafios da vida. Todos nós temos que matar o leão por dia. Todos nós temos situações todos os dias. E sabe o que é preciso todos os dias para eu e você, para todos nós? Coragem. Coragem para enfrentar a luta do dia a dia. Todos os dias. Mas na psicologia, a atitude do medo, caracterizada, sabe quando a pessoa está com covardia, tem muito medo, é caracterizado pela fuga. A pessoa deseja fugir, fica inibida dos seus desejos e recusa assumir os riscos.
E aí, irmãos, e não assume responsabilidades. Falta muitas vezes coragem. E aí a pessoa, na psicologia, fica inibida. Sabe, existe a covardia moral, em que Lacan, Freud, ele vai dizer o seguinte, que o indivíduo, ele falha em se responsabilizar pelo que ele deseja e sente. Ou seja, eu e você, nós temos desejos, nós sentimos, nós queremos fazer, mas muitas vezes, eu e você, nós ficamos inseguros, ficamos, sabe, escondidos numa vida segura para evitar uma angústia, evitar problemas. Exemplo, por que você muitas vezes não empreende numa ideia? É porque você às vezes tem medo. Meu Deus, eu ganho tão pouquinho, mas aquilo é seguro. E a pessoa fica ali, mas ela tem um sonho empresarial. Tem um sonho de prosperar na vida. Muitas pessoas não prosperam na vida porque ainda tem medo. E eu vou ser bem forte nessa palavra. Não é para ofender, por favor. Mas as pessoas são covardes de dar a cara e encarar. E aí não empreendem. E aí não prosperam. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem prosperar na vida porque estão, sabe, eu lembro alguns anos atrás, cheguei na minha casa, irmãos, nós participamos de uma palestra, e era uma palestra financeira, e naquele pastor ele estava falando o seguinte, sabe por que você não prospera? Porque geralmente você tem coisas velhas na sua casa. E as coisas velhas, pode ter certeza, irmãos, parece que aquele pastor falou a minha vida e a vida da Adriane. E disse o seguinte, a pessoa não prospera, geralmente tem uma mesa, eu acho que ele visitou lá em casa, irmãos. Tem uma mesa que você só coloca a panela, essa mesa está tão velha que ela faz um arco. Aí eu falei para a Adriane, você fofocou da nossa vida para ele. Porque, irmãos, era batata, tinha uma mesa lá, toda troncha, a gente bota um monte de panela lá. É aquela coisa feia. Aí Deus não prospera a vida. Por quê? Porque está tudo velho. Você tem que tirar o velho para botar o novo. Entendeu? E às vezes, não, mas aquela mesa, ela traz segurança para a minha vida. E aí você, não, está num conforto e você não quer sair da zona do teu conforto para jogar aquela coisa velha, porque onde vai guardar a panela? Aí não tem prosperidade. Quando nós jogamos aquela mesa velha fora, irmãos, porque não servia mais para nada, Deus trouxe o melhor depois. Ei, joga as coisas velhas e Deus vai trazer o melhor para você. Entende, queridos? E nós precisamos vencer muitas vezes a covardia, mas nós estamos tão seguros, meu Deus, eu estou tão seguro, e tem medo, e não prosperam. Às vezes é uma covardia de orgulho. Covardia de orgulho. Tem um pensador, o Kierkegaard, ele fala o seguinte, o indivíduo se acovarda diante da sua própria liberdade e da necessidade de tomar decisões. Rodopiando em si mesmo, sem realizar um salto. Pessoas não crescem porque ficam ali. Estão acostumadas na sua zona de conforto que não conseguem se expor. Porque falta coragem. Falta coragem. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, você vai sair daqui com um pensamento diferente. Você vai sair com um pensamento diferente. Nós vamos aprender através da vida de um homem chamado Gideão. Um homem que era um covarde, mas que saiu vitorioso. Era um covarde, mas passou a ser um valente de Deus. Em Juízes, capítulo 6, versículo 11, coloca aí. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Já todo mundo achou aí? Diz o seguinte. Olha só. Então, olha para cá para a tela. Olha para a tela, rapidinho. Então veio o anjo do Senhor. O anjo, a palavra anjo, está em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Isso na Bíblia, escuta isso aqui. Isso na Bíblia é uma teofania. É o aparecimento de um anjo. Mas os teólogos, quando o escritor, quando aparece na Bíblia, o anjo em letra maiúscula, significa que era o próprio Senhor Jesus, na forma de um anjo que estava falando. Então na Bíblia, quando aparece um A maiúsculo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembra que Deus, ele é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Mas Jesus ainda não havia se encarnado, só vai se encarnar lá nos evangelhos, lá em Mateus, né, no primeiro evangelho.
Antes, o Senhor Jesus aparece numa teofania. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus, representado com um anjo, da parte da Trindade. Então, agora você tendo esse conhecimento, você vai ler de forma até diferente. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Asberzita. Agora olha só para cá. Aqui é um diálogo do anjo do Senhor, próprio Senhor com Gideão. E antes, os midianitas estavam já tomando a cidade. Era uma guerra que estava acontecendo e os midianitas iam guerrear, uma peleja contra os israelitas. E aqui acontece o seguinte, que Gideão, vamos continuar a leitura, Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, para pôr salvo dos midianitas. Ele estava fugindo, para ficar salvo dos midianitas, e com medo. Então, olha o versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse para Gideão, Gideão, o Senhor é contigo. E hoje eu digo para a Pachante aqui da comunidade nobre, meu amado irmão, eu declaro pela palavra do Senhor, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E aqui ele vai falar também o seguinte, homem valente. Homem valente, são duas verdades. Que o Senhor chega com Gideão no medo, num devido pavor, no momento de covardia. Ele chega com Gideão. Ele aparece dizendo duas verdades. Gideão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Romanos capítulo 8, versículo 33, vai dizer o seguinte, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, meu irmão, se você é eleito do Senhor, então eu posso te afirmar e você pode tomar verdade, posse dessa verdade, o Senhor é comigo. Você pode repetir isso aí? O Senhor é comigo. Aleluia. Aceite essa verdade. Pare de ouvir mentiras. Às vezes nós chegamos num ponto de ficar duvidando de quem Deus é. E pensamos que estamos sozinhos. Isso é mentira do diabo. Entra na nossa mente. É por isso que nós precisamos colocar o capacete da salvação, diz a Bíblia de Efésios. Por quê? Porque vem dados inflamados do inimigo na nossa mente, falando assim, eu sou qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é eleito de Deus. E o Senhor é contigo. E isso tem que ser verdade na sua vida. Aí, 2 versículos antes, Paulo vai dizer o seguinte, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é convosco. Essa é a primeira verdade. Só que o anjo não parou só nessa verdade. O Senhor Jesus não parou só nessa verdade. Ele disse, Gideão, o Senhor é contigo. Mas ele também disse, Gideão, você é um homem valente. Um homem valente. Aqui a expressão valente significa, Gideão, você é Gibor. Você é Gibor. É a mesma expressão usada em Isaías, capítulo 6, versículo 9, quando o profeta messiânico, ele vai falar sobre Jesus, que vai aparecer um menino, e esse menino terá um nome, e o seu nome será conhecido como maravilhoso, príncipe da paz. E ele fala, Deus forte. Ou seja, El Gibor. É a mesma expressão. Então, escute isso aqui. Quando o anjo do Senhor está falando para Gideão, Gideão, você é o homem Gibor. E compara, e Jesus, lá em Isaías, quando Isaías está apontando para Cristo, ele está falando que Jesus é o El Gibor, o Todo-Poderoso, o homem corajoso, o Deus que tem coragem. Então ele está falando o seguinte, Gideão, assim como eu sou, você é também. Assim como é a minha essência de coragem, então você também tem essa mesma coragem. Você é homem valente. Pachante, ei, homem de Deus que está aqui me ouvindo, mulher de Deus, a mesma essência de coragem de Deus está sobre a sua vida. Há o Gibor sobre você. Ele é o El Gibor. E esse Gibor se manifesta na sua vida com coragem, meu amado irmão. Aleluia. Deus é forte. Deus é forte. Só que olha o que acontece, vamos continuar a leitura, versículo 13. Existem os inimigos da coragem. E olha só o que diz a palavra, respondeu Gideão. Depois que o Senhor está falando para Gideão, o Senhor é contigo.
Tu és um homem valente. Ele olhou, ai Senhor, versículo 13. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir o Egito? Ele está falando do grande livramento do povo lá no Egito, do Mar Vermelho. Mas agora os midianitas vão tomar conta de tudo. Em outras palavras, ele está falando, Senhor, olha as circunstâncias. Cadê aquele Deus que nos livrou do Egito, que os nossos pais nos contavam? Mas agora a realidade é outra. Agora são os midianitas que estão tomando conta. Cadê? Porém, agora o Senhor nos desamparou. Ele está falando que o Senhor nos desamparou. E nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, ele afirma de novo, vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, um dos inimigos da coragem é as pessoas olharem ao seu meio, ao seu redor, nas suas circunstâncias, e começarem a olhar e ver as suas desculpas. E levantar desculpas. Você não prospera por causa do governo. Você não prospera porque não tem dinheiro. Você não prospera porque você mora no último bairro de Manaus. As coisas não funcionam para mim. As coisas não dão certo porque foi a mulher que tu me deste. Foi o homem que tu me deste. Foi circunstâncias e tal. E começa a arranjar. Eu não consigo ter coragem de empreender porque o país vive numa crise econômica. Ei, o país pode até viver numa crise econômica, mas eu estou em El Gibor. Eu tenho Deus Todo-Poderoso comigo. A gente começa a arranjar desculpas. Começa a olhar as circunstâncias da vida e nos falta coragem. Porque a gente olha sempre, a rua que eu tenho não tem asfalto. A igreja não prospera porque não tem ar-condicionado. Não tem uma poltrona. A célula não cresce. Pastor, todo mundo me abandonou, pastor. Só ficou eu, minha esposa e o cachorrinho. Aí estão falando de projeto Casa de Paz. Aí olha as circunstâncias, olha o medo. Começa a ver, falta coragem. E Deus está dizendo, olha, Gideão, ele está falando, vai nessa força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Ele que manda. E se ele deu a ordem, pode ter certeza que o milagre vai estar com ele também. Aleluia. A segunda coisa, ele ainda falou assim, ele ouve tudo isso, eu estou te mandando, eu estou contigo, Gideão. Aí o versículo 15. Senhor meu, céu, nossa vida. Gideão não acredita em quem ele é. Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. É a mais pobre em Manassés. E eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Ele não acreditava em si mesmo. Ele não olhava ele se olhava no espelho não como uma águia, olhava como uma galinha. Você já viu, foi a mensagem que o pastor Joaquim ministrou? Até no EDD ministra sobre essa mensagem. Ele não acredita em você. Pastor, eu tenho um sonho ministerial, mas sabe, eu nunca me formei em teologia. Pastor, eu tenho um sonho de pregar a palavra, mas sabe, eu já ouvi isso, tá, irmãos? O senhor prega tão bem, mas eu não tenho a capacidade. Irmãos, eu comecei, aqui o Johnny era meu líder de louvor, há muitos anos atrás, líder dos jovens, um menino. E o Johnny viu muito do meu desenvolvimento. Eu comecei numa célula lá, aí me deram a oportunidade de pregar. Quando me deram a oportunidade de pregar, irmãos, eu orei, jejuei, passei a semana inteira. Eu fiz 3 folhas de papel ao maço, que você nem sabe mais o que é isso. Quem sabe aí? Você está velho, né? E eu fiz lá o esboço todinho. Quando eu preguei, irmãos, preguei em 3 minutos, 5 minutos no máximo. Foi horrível, foi a pior experiência da minha vida. Mas teve sempre um começo. O pastor Roberto me ensinou algo em Efésios capítulo 5, versículo 18, 17. Falando o seguinte, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ele me ensinou, aproveite as oportunidades. Às vezes me falta coragem.
Acha que eu estou aqui com coragem? Eu não estou com medo, irmão, mas eu tenho que encarar, porque Deus me fez corajoso. Entendeu? Às vezes dá umas ratadas e tal, e pá. Aí, você acha que eu não sinto frio na barriga? Sinto! E ai de mim, quando eu não sentir mais esse frio. Ei, eu sei que às vezes tem pessoas que têm medo de falar em público. Eu sei que isso é uma fobia, né, doutor Johnny? Mas sabe como é que você vence todas as dificuldades da vida? Qualquer circunstância, pregação, no seu dia a dia, na sua empresa, na sua família, qualquer área da sua vida. Sabe como você enfrenta, como é que você vence isso? Quando você aceita o desafio e acredita que você é capaz. Por quê? Porque ele acredita primeiro que você pode. Ele acredita primeiro que você pode. Quando o pastor Eloy me mandou para cá, você acha que eu não fiquei com medo? Deus, como é que vai ser? Ah, meus amados irmãos, isso é corajoso. Porque Deus não me deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder, de moderação. E nós vamos botar essa igreja para romper, pela graça de Jesus, cultos maravilhosos. Vamos ver esse povo, esse bairro inteiro, dizendo: Ele é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Senhor. E tem tantos desafios. Ei, vai chegar o desafio das cadeiras. Você acha que eu não estou com medo, irmãos? Meu Deus, como é que o povo vai aceitar? Nós vamos conseguir, irmãos, 30 mil reais para trocar todas essas cadeiras de plástico. Aí, nós fizemos um ensaio da calçada. 3 mil reais ali na calçada. Eu fiquei assim, meu Deus. E aí o Madison, pastor, tá indo. Você acha que eu fiquei assim preocupado? Porque eu já estava vendo lá na frente. Mas nós somos corajosos. Somos corajosos. E no tempo certo, fizemos a calçada. E está aí a calçada. Só falta um tiquinzinho ali, irmão. Pequeno detalhe. Ei, final do ano, nós vamos ter todas as poltronas trocadas aqui para a glória de Jesus. Ah, mas eu moro no bairro mais distante. Meu salário é tão pequenininho. Nós vamos trocar essas cadeiras. Nós vamos ver você entrando com um carro zerado aqui nessa igreja. Nós vamos ver prosperidade. Nós vamos ver a sua empresa crescendo. Nós vamos ver se você sendo promovido. Eu vou ver você explodindo na graça de Jesus. E Ele não somente te abençoando, mas é recalcada, sacudida, transbordante. Porque a promessa de Deus é para aqueles que têm coragem. Para aqueles que têm coragem. E nós vamos meter a cara aqui, irmão. Não sei como, mas nós vamos meter. Em nome de Jesus. Quem está comigo aí? Aleluia. Aí eu me acho incapaz. Aí Deus fala de novo. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Deus está conosco. Para de se achar incapaz. Eu não sou mais capaz de fazer uma faculdade. Minha idade. Está respirando aí? Então respira o ar da coragem. E solta o ar da vitória. Entende? Aí ele continuou, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, me dá um sinal, Senhor. Se é tu que está me falando. O homem ainda não estava acreditando que o anjo apareceu para o homem lá. E ainda não estava acreditando. Era o anjo que estava falando essas verdades. Eu sou contigo. Tu é valente. Vambora. Vou derrotar os teus inimigos como se fosse apenas um homem. Os medianitas é fichinha. E o homem ainda quer um sinal. Ei, está parecendo quem? Esta criatura aqui, está parecendo você. Eu me identifico com essa história. Ainda pede o sinal. A palavra do Senhor já está dita. A promessa do Senhor já foi liberada. E eu ainda estou querendo, meu Deus, que caia uma espaçonave bem na minha frente. Aí caiu Artemis 2. Senhor, que haja um brilho no sol. Ah, Deus, uma estrela cadente. Diga que eu estou num culto, eu faço campanha de oração. E não sou contra a campanha de oração. Tem que fazer campanha de oração. Mas nessa campanha de oração, Senhor, se for da tua vontade, fala com o teu servo, que alguém chegue comigo e libere a palavra que eu estou pensando aqui.
para de duvidar. Paremos de duvidar. Ei, a incredulidade nos afasta da coragem. Deus é contigo, homem valente, mulher valente. Nem, irmão, não duvide do poder do El Gibor. Não duvide. Se ele falou, então ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ah, meus irmãos, aumenta a tua fé, porque é o Senhor que te fala. Aí, irmãos, para encurtar a história, ele diz, ele continua o texto, e o Senhor reafirma novamente, até que Gideão, no versículo 22, viu Gideão que era o Senhor, ainda não tinha, irmãos, ele ainda não tinha entendido que era o próprio anjo do Senhor. Aí foi quando ele entendeu. E ele disse, de mim, Senhor Deus, porque eu vi o Senhor face a face. Aí o Senhor diz, versículo 23, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Ele está falando, eu sou o Jeová Shalom. Eu sou a tua paz. Deus te fala nessa noite, eu sou a tua paz. Para de duvidar, para de ficar perturbado, para de se preocupar, porque ele é Shalom para a sua vida. Ele derrama paz. Sabe, irmãos, a vitória já é sua, em nome de Jesus. Se você crê nisso, se manifesta pelo amor de Deus. Se diga, manifesta a tua fé e diga assim, eu tenho a paz do Senhor. Aleluia. Ele é Jeová Shalom. Ele é Shalom sobre você, sobre a sua casa. Eu ministro o Shalom do Senhor sobre a sua vida. Oh, meus irmãos, quando Gideão recebeu a paz do Senhor, aí aquele covarde se levanta e se torna um valente. Ele se torna um valente. Só que agora a coragem, ele precisa ir para a prática. Os midianitas estão aí. Ele recebe a afirmação. Deus ajuda ele a corrigir nele mesmo todas essas atividades que impediam ele de ser um valente, até que ele recebe a paz. Só que agora os midianitas ainda estão na porta dele, para, irmãos, acabar a guerra. Ainda o demônio está na porta da tua casa, ainda está lá. Você se apropriou da palavra, mas a batalha ainda falta ser traçada. Mas agora é diferente. Agora é diferente. E aí quando você vai para a prática, que você vai ter que realmente viver as verdades bíblicas. Não é num culto que você vive as verdades bíblicas, é na sua família, no seu dia a dia, na sua casa. Aqui o Senhor só está te falando, eu estou te capacitando, te relembrando que você é um homem valente, uma mulher corajosa. Mas vai vir um desafio, os midianitas estão batendo na porta. E aí, no capítulo 7, versículo 2, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Aqui, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, tem muita gente contigo. Você precisa experimentar que eu vou ser o teu livramento. Não é pela força do teu braço, não é pela ciência de uma atividade militar de grande quantidade que você vai ser vitorioso. E aqui, para encurtar a história, tinha muita gente, muitos guerreiros que iam para a peleja contra aquele exército numeroso dos midianitas. E aí Deus faz o seguinte, olha, Gideão, dentro desses guerreiros, tira os que têm medo e os que são tímidos. Covardes não entram numa batalha. Quando o covarde vai para uma batalha, literalmente ele já entrou perdendo. Por isso que quando Deus fala assim para Gideão, veja no teu povo, no teu exército, quem tem medo e timidez, e afasta. Sai de perto. Porque os que são medrosos, os que são tímidos, eles vão trazer derrotas. Isso na sua vida, meu amado irmão, você não pode ficar cercado de pessoas pessimistas. Você não pode ficar cercado de pessoas que são medrosas e tímidas. Eu não estou falando de temperamento, eu estou falando de atitude. Às vezes eu sou tímido, irmão. É outra situação. Mas, e dentro da sua casa, não pode ter timidez e medo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem no dia a dia. E cercado da sua família corajosa, seu esposo, sua esposa, seus filhos, com coragem. Com coragem.
E ele falou, tira os medos e os tímidos. E tirou uma grande parte. Agora, Gideão, faz o seguinte, vá para o lago. Aqueles que beberem da água, como um cachorro você também tira, mas aqueles que beberem da água, como estivesse atento, é esse que você vai selecionar. E aí, irmãos, quando o Senhor falou para Gideão e ele fez isso, ele selecionou, sabe quantas pessoas? 300. Rapaz, vocês são fera de Bíblia, ó. Parabéns. 300. 300 contra um exército de midianitas que a Bíblia vai dizer que não tinha como contar. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem coragem, mesmo que sendo pouco, ele pode vencer qualquer batalha. E se tiver com Deus, como está com Deus, sabe, quem vai guerrear essa batalha não será você e nem os 300, será o próprio Senhor. E o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. Deus não quer fazer somente você corajoso, mas Ele quer ver coragem na sua casa. Ele quer ver coragem no seu life group, lá na sua célula. Ele quer ver coragem com os seus amigos. Ele quer ver coragem aqui nessa igreja. Corajosos. Eu lembro naquela célula, só estava eu, minha esposa e um cachorrinho. Meu Deus, e agora? Vamos reagrupar. Não, vamos meter a cara, vamos tirar do local, vamos para outro lugar, vamos mudar as estratégias. Irmãos, em poucos meses, perseverando, com coragem, aquela célula multiplicou para a glória de Jesus. Porque a obra não é nossa, a obra é dele. Meus amados irmãos, quer ver sua família prosperar? Tenha coragem. Quer ver sua célula prosperar? Tenha coragem. Quer ver seus amigos prosperarem? Tenha coragem. Quer ver sua igreja prosperar? Tenhamos coragem. Em nome de Jesus. Agora, e eu finalizo. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas, 7:12. Juízes 7:12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam um vale, como gafanhotos em multidão. Olha a quantidade de pessoas, irmãos. Olha a quantidade de pessoas. Era muita gente que ia guerrear contra o Gideão e seus 300. Era um vale como gafanhotos em multidão, era muita gente. Inumerável, como areia que há na praia do mar. O desafio é grande na sua vida. A peleja é grande na sua vida. A montanha é grande na sua vida. A circunstância é impossível. Pois é aí que eu gosto. Pois é aí que é o melhor. Pois é aí que é o melhor. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho. Tem uma pessoa que teve um sonho, para encurtar aqui. E aí ele entendeu que era para ele pelejar contra os midianitas. Então ele adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos. Porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Bastante comunidade nobre, levantai-vos. Porque o Senhor já entregou todos os teus inimigos nas tuas mãos. Qual é o inimigo que você precisa vencer na sua casa? Divórcio, problemas. Qual é a circunstância familiar? Qual é a circunstância de doença? É grande. É grande. O Senhor já entregou nas tuas mãos a vitória. Aleluia. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. E divide aqueles 300 em 100. E deu-lhes cada um nas suas mãos. Sabe o que ele deu? Eles vão guerrear contra os midianitas. Guerreia como? Com espada, né, Jones? Com lanças, com escudo. Se fosse hoje, com bomba, com drones, com arma, com pistola, com bombas, seja lá o que for. Ele não arma aqueles 300 com armas de guerra. Ele arma aqueles 300 com o quê? Trombetas, cântaros. Pega lá, instrumentos musicais. Instrumentos musicais. Com tochas. E disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu nas imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Versículo 18. Quando eu tocar a trombeta,
E todos que comigo estiverem, então, vos também tocareis a vosso redor e a todo Israel e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou por Gideão e 100 homens com ele iam às imediações do arraial, a princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, trocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram os 3 companhias e as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Irmão, meu amado irmão, libera a tua voz, libera a tua coragem e diga: pelo Senhor me levantarei. E assim no versículo 22 ele diz: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro e deu a vitória para os seus filhos. Ei, toca a trombeta, meu irmão, adora Ele, levanta o teu grito de alegria, libera o teu grito de adoração, porque o Senhor já colocou os teus inimigos nas tuas mãos, pelo Senhor e por Jesus Cristo de Nazaré. Pelo Senhor, essa igreja crescerá. Pelo Senhor, minha célula multiplicará. Pelo Senhor, minha família prosperará. Pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Coragem, coragem, coragem. Levanta, mulher de Deus. Levanta, mulher de Deus. Erga a tua cabeça, que a batalha não acabou. Homem de Deus, levanta essa ideia de empresa que o Senhor vai abrir, abençoar as portas. Levanta a igreja de Jesus, porque vamos multiplicar por Ele, para a glória dEle. Comunidade nobre, te prepara, que tem guerreiros do Senhor para conquistar esse bairro. Glória a Deus! Aleluia! 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 Pelo Senhor, O Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos marchar, vai, canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general, é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Sabe o que aconteceu? Quando eles tocaram essa trombeta, toca de novo essa trombeta aí, me empolguei, ó. Quando eles tocaram a trombeta, aquele exército que era numeroso, eles começaram a se matar. Eles começaram a se matar. E o povo de Deus não precisou levantar uma arma de guerra a não ser adoração. Ei, final do ano, nós vamos multiplicar essa igreja. Final do ano, a sua célula no mínimo vai multiplicar pelo menos uma vez. No final do ano, você vai se levantar e você vai olhar para a sua família e vai ver a prosperidade na sua casa. Aleluia. Final do ano, e nós não vamos precisar fazer absolutamente nada, simplesmente adorar, simplesmente estar na presença, porque aqueles que estão na presença do Eterno, aqueles que estão na presença do El Gibor, experimentará os milagres que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Diga-me assim: eu vou experimentar os milagres de El Gibor. Do El Gibor. Fala a pessoa que está do seu lado: você vai experimentar os milagres de El Gibor, em nome de Jesus. Agora, com muita alegria, irmãos.